Boa tarde a todos. Estamos hoje no terceiro dia desta capacitação que envolveu o estudo da robótica educacional, da eletrônica e, a partir de nosso encontro anterior, as aulas interdisciplinares, trabalhadas em todos os seus aspectos, desde a sua concepção, passando pela elaboração da prática, até o modelo de aula que adotamos para atingir os objetivos que são tão amplos. Daremos então continuidade às práticas interdisciplinares que envolvem tanto a área de física quanto a área de matemática, através de modelos trabalhados tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental. Vamos ter na sequência a prática MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, dirigida aos alunos do ensino médio, apresentada pelo professor Bruno. Em seguida, o estudo das grandezas, prática para o ensino fundamental 2, apresentada pelo professor Frederic. Logo após, a prática PWM, também dirigida ao ensino fundamental 2, pelo professor Roberto. E para finalizar, a prática Logaritmo e o Som, apresentada pelo professor Bruno, também dirigida aos alunos do ensino médio. Passo então a palavra para o professor Bruno, que fará a abordagem sobre a prática MRU. Novamente, esperamos que aproveitem as explicações, nos enviem suas dúvidas e comentários, o que enriquecerá ainda mais esta capacitação. Por gentileza, então, professor Bruno. Boa tarde a todos. Falar de uma prática muito interessante que a gente realizou esse ano, que foi o movimento retilíneo uniforme, utilizando a robótica para a construção e análise dos gráficos. Essa prática tem como objetivo a observação do movimento e a interpretação de dados no gráfico da distância em função do tempo, o estudo da função de primeiro grau relacionada ao movimento retilíneo uniforme, o coeficiente angular, que é a velocidade, o crescimento da função. O aluno também vai gerar a equação da função através do gráfico e vai construir um gráfico da velocidade em função do tempo. Então, essa prática envolve os conceitos matemáticos, de função do primeiro grau, e os conceitos físicos do movimento retilíneo uniforme. Essa aula foi projetada para ter duas aulas de duração, e os materiais utilizados foram o kit de robótica adquirido da Pimpão, do sexto ao nono ano, para a montagem do móvel, o software Excel do pacote Office da Microsoft para a construção do gráfico, e recursos multimídias, para projeção do gráfico para melhor visualização dos alunos. Agora eu vou mostrar aqui o roteiro de prática que nós elaboramos para essa aula. Como já foi mostrado nos dias anteriores, esse roteiro segue o mesmo modelo. Primeiramente, a gente tem os recursos utilizados, os objetivos da prática, uma breve teoria sobre os conceitos físicos que serão abordados durante a prática, e alguns exemplos bem semelhantes ao que vai ser utilizado durante a prática, Na prática 2, ela consiste na observação do móvel, a análise do gráfico que foi gerado pelo movimento desse móvel e a resolução de algumas questões pertinentes ao gráfico e os conceitos físicos inerentes ao movimento retilíneo uniforme. Lembrando a todos que esse roteiro será disponibilizado posteriormente. Para melhor
dinâmica da aula, nós dividimos os alunos em grupos de 2 ou 3 alunos, dependendo da capacidade do laboratório e da quantidade de alunos presentes na prática. A aula 1, como foi dito, consiste na introdução teórica, com alguns conceitos físicos, como o conceito de deslocamento, o conceito que engloba o deslocamento escalar, o deslocamento vetorial, o conceito de velocidade, que engloba o conceito de velocidade escalar média, e o conceito de movimento retilíneo uniforme, que a aula 1 também contém a análise gráfica, do gráfico da velocidade em função do tempo e do espaço em função do tempo. Exemplos da resolução envolvendo os conceitos estudados na primeira parte. A aula 2 consiste na prática propriamente dita, com a observação do móvel, onde observamos a trajetória percorrida pelo móvel e um percurso reto e plano. A análise do gráfico construído em tempo real, relativo ao deslocamento do móvel em função do tempo. E a resolução de alguns exercícios propostos, que são exercícios sobre o gráfico gerado pelo movimento do carrinho e a determinação da velocidade e algumas perguntas teóricas. Lembrando que a velocidade, ela corresponde ao coeficiente angular do gráfico da função de primeiro grau. Então, através do gráfico gerado, a gente pode, o aluno, no caso, né, pode construir esse gráfico. E, posteriormente, a construção do gráfico da velocidade em função do tempo. Para a montagem do móvel, como eu já tinha falado, nós utilizamos o material do 6º ano. Foi montado um veículo simples com transmissão. Isso tudo é bem detalhado no material em questão. Porém, foram feitas algumas modificações, como a adição de um controlador programável e a adição de um sensor contador de pulsos, que através deles podemos controlar a distância percorrida pelo móvel, que é elemento fundamental para gerarmos o gráfico da velocidade em função do tempo e da distância em função do tempo. Também é necessário para essa prática um computador dotado de Bluetooth para a obtenção dos dados à distância, porque como vai ser movimento, o fio, no caso, atrapalharia a prática, né? Então, precisamos de uma comunicação sem fio. Foi utilizado o Bluetooth para isso. Aqui a gente tem o exemplo, a foto do material que foi utilizado e a imagem do móvel, né? Aqui, nesse livro, é bem detalhada, passo a passo, a montagem, bem simples. Aqui a gente pode observar o controlador que foi utilizado. Nós já falamos sobre ele no primeiro dia de prática. Ele é programável. Através dele a gente determina as rotinas que serão realizadas pelo carrinho. E aqui o encoder, que vai contar os pulsos, e os pulsos são proporcionais à distância percorrida pelo móvel. Aqui uma visão frontal do móvel. Esse projeto é dotado de programação. Então, nós da equipe fizemos uma programação para que o carrinho percorresse o que foi proposto. Utilizamos o software RoboPro, que é da empresa Fischer Technic, que nos fornece o kit. No RoboPro, a programação em diagrama de blocos, né, é bastante intuitivo, a aprendizagem é rápida, então, para a equipe que for realizar a montagem, não vai ser um obstáculo. E ela não necessita da aprendizagem de uma linguagem de programação estruturada, pelo fato de ser em diagrama de blocos. Aqui a gente tem o exemplo da programação que foi feita para essa prática. Aqui o início do programa, a gente tem alguns elementos importantes, como o contador. Aqui, de uma forma intuitiva, nós percebemos que o motor vai girar para a direita, com a velocidade igual a 8. Isso aqui é o detector de pulso, ele vai
adicionar uma unidade na variável distância, que nós vamos utilizar para gerar o gráfico. E ele repete o ciclo até o valor de z ser maior que 70. Quando é maior que 70, para o motor, que a gente vê claramente o stop, durante 4 segundos. Ele vai fazer a mesma coisa, porém, durante 90 pulsos, com o motor girando no sentido contrário. Então, o carrinho vai voltar. Após o término desses 90 pulsos, o carrinho vai parar novamente durante 4 segundos e vai mais 40 pulsos para frente. Aqui nós utilizamos uma programação em paralelo e utilizamos a função de subprogramas. Aqui no subprograma do gráfico, foi utilizado para a comunicação com o software Excel. Através da estrutura de dados de lista, a gente forneceu os dados para a construção do gráfico no Excel. Esses dados foram captados a cada 1 segundo. A variável distância, que nós estamos incrementando e decrementando no programa principal, ela foi utilizada para abastecer a lista por onde será gerado o gráfico. No Excel, foi o software utilizado para a geração do gráfico. Ele é integrado com o software RoboPro. Então, através da estrutura de dados de uma lista, gerada na programação do RoboPro, geramos um arquivo .csv, que tem ampla documentação na internet e é bem fácil de ser manuseado. Os dados ficam em uma coluna e nós podemos gerar o gráfico do movimento no software. Aqui está um exemplo do gráfico do movimento no software do Excel. Os dados coletados do programa na coluna A. E aqui, no intervalo de 1 em 1 segundo, a gente pode perceber as fases do movimento. A primeira fase, o movimento progressivo, uma fase em que o carro ficou parado durante 4 segundos, um movimento retrógrado, onde ele voltou, mais uma fase que ele ficou parado em 4 segundos, e novamente quando ele vai para frente. Através do gráfico, a gente pode analisar a velocidade pelo coeficiente angular, o tempo que ele foi para frente, o tempo que ele voltou. Então, é possível uma análise bem ampla do movimento retiliniforme associado com a função de primeiro grau. Aqui eu vou mostrar rapidamente os exercícios que foram propostos aos alunos para essa aula. Para os trechos de movimento, nós dividimos lá em movimento progressivo, movimento retrógrado. Foi perguntado qual o sentido da trajetória, a classificação do ângulo formado com o eixo dos tempos, né, que é o eixo x, determina a velocidade do móvel, que é o coeficiente angular, e determina a equação da reta. Isso foi feito para movimento progressivo e movimento retrógrado. Então, sempre englobando os conceitos físicos e matemáticos, né, do movimento retilíneo uniforme e da função de primeiro grau, respectivamente. Aquele gráfico que foi fornecido, que foi montado no software Excel, é da distância em função do tempo. Aqui nós pedimos para o aluno montar o gráfico da velocidade em função do tempo. Agora, nós vamos assistir uma videoaula de como foi realmente na prática essa aula do movimento retilíneo uniforme. Ao final da aula, terá uma entrevista com um ex-aluno do colégio, cenecista Dr. Zé Ferreira, que cursou faculdade nos Estados Unidos
e ele vai fazer um paralelo da tecnologia adotada pelo colégio com o que ele viu durante os anos dele de faculdade nos Estados Unidos. Após isso, Moçada, boa tarde a o professor todos. Frederico. Nós estamos fazendo essa prática laboratorial com vocês. Essa ideia nasceu da área de matemática com a área de robótica e eletrônica aqui do colégio. E nós vamos tentar então fazer uma analogia com vocês entre o movimento retilíneo uniforme, a curva característica do movimento retilíneo uniforme, com a função de primeiro grau. Certo? Ok? Para isso, nós vamos relembrar alguns aspectos teóricos necessários para que a gente possa fazer a prática, tá certo? E tudo isso com o objetivo de trazer o que vocês aprendem lá na sala de aula para o laboratório, né? Então, fizemos com muito carinho um robô que vai estar enviando dados através via Bluetooth para o computador, enviando dados de espaço percorrido e tempo. Nós vamos manipular esses dados. Vamos jogar esses dados no Excel e vamos estar construindo um gráfico de espaço em função do tempo, tá? Tudo em tempo real, correto? Vamos analisar o coeficiente angular de uma reta, a relação que isso tem com a velocidade do móvel, os tipos de movimento que nós temos, movimento progressivo, movimento retrógrado, etc. Para isso, construímos também, para vocês verem, né, a origem dos espaços, o que é o sentido positivo da trajetória, o sentido contrário ao positivo da trajetória. Então, tudo isso para vocês terem uma noção melhor do que vocês viram em sala de aula, tá certo? Essa nossa aula, então, nós teremos os recursos utilizados, robótica e recursos gráficos. Objetivos gerais, então, utilizar recursos de robótica, programação e planilha eletrônica para entender as características do MRU. Através da construção gráfica relativa ao movimento, compreender os conceitos matemáticos envolvidos. Nós vamos ter duas aulas, serão duas aulas, uma aula esta semana, uma aula próxima semana, sempre aqui no laboratório de robótica e eletrônica, certo? A prática 1, vocês por gentileza então preencham com a data, né, por favor, a data de hoje. Nós estaremos vendo então movimento retilíneo uniforme, função do primeiro grau, programação robótica e planilha eletrônica. Perfeito? Então, por favor, a data de hoje, por gentileza, preencham a data de hoje, a caneta. Logo abaixo da data, o nome do grupo, tá? O nome do grupo, o nome fantasia para o grupo, tá? Roqueiros do futuro, né? O nome que vocês quiserem, certo? Então tá, beleza. Joia? Muito bem. Bom, vamos ler um pouquinho então, vamos ver um pouquinho da nossa teoria para que a gente possa desenvolver melhor então a nossa prática. Vamos lá? Maria Lúcia, então, vai começar com vocês. Gente, vocês podem acompanhar aí, ou então pelo slide ali, nós pusemos um pouquinho sobre a teoria, o que seja o deslocamento. Então vamos lá, vamos lembrar, o que é deslocamento? Quando eu estou vendo um movimento retilíneo uniforme, o que vem a ser o deslocamento? Variação. Se houve variação de espaço, houve deslocamento. Deslocamento. Isso? Certo? O que é deslocamento escalar? Vocês lembram? A diferença? A diferença é o tempo entre o espaço final e o espaço inicial do movimento. Mas alguém sabe traduzir isso? O que é essa diferença de deslocamento inicial e final? Tipo assim, quando o carro sai de Uberaba e vai para Uberlândia. Aí ele teria para ele saber esse espaço aí escalar. Deslocamento escalar? Deslocamento escalar seria o espaço, o quilometragem final menos a inicial para ele saber o espaço. Isso é um valor, não é isso? Então, por exemplo, se o móvel sai da posição 5 metros e vai para a posição 30 metros, o móvel precisa obrigatoriamente sair da posição inicial, da origem dos espaços? Não. Ele saiu da posição 5 metros. Significa que ele se deslocou 5 metros? Não. A origem está ali, né? 5 metros até 30 metros, houve um deslocamento, não houve? Um deslocamento escalar de quanto? De 25. Muito bem. Tá certo? Perfeito. O que é deslocamento vetorial? Vocês lembram? Inicial ao seu ponto final. Isso. Dá uma olhadinha nesse movimento aqui que eu vou fazer para vocês. Trata-se do nosso movimento de estudo hoje? Sim. Não. Nosso movimento hoje é um movimento retilíneo.
Nós só queremos frisar para vocês a questão do deslocamento vetorial. Ele une o quê? O espaço inicial ao espaço final. É a menor distância entre esses dois pontos. É o deslocamento vetorial. Aliás, nós falamos em vetor. O que é um vetor, hein? Uma linha reta. Hã? Uma linha reta. Um vetor é uma linha reta? Vetor é um ente físico que, para estar bem determinado, ele precisa de módulo ou intensidade, direção e sentido. Direção horizontal, vertical, sentido da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Não é isso? Então a velocidade também é um vetor, concorda? A velocidade é um vetor. Para estar bem definida, ela precisa de módulo ou intensidade, direção e sentido. Então, também vetorial a velocidade, certo? A velocidade de um corpo, gente, dentro do movimento retilíneo, o que é? O que vocês lembram de velocidade? Ela varia ou num determinado trecho ela é sempre constante? Ué, depende Do quê? Tipo assim, eu não sei se essa velocidade... Dentro do movimento retilíneo uniforme. Nós estamos tratando do movimento retilíneo uniforme. A velocidade, ela vai variar ou ela é constante? A velocidade é constante. Muito bem. Então, olha, sempre a velocidade constante no movimento retilíneo uniforme. Então, num gráfico de velocidade em função do tempo, se a velocidade é constante, como é que vai ser a característica do gráfico, hein? Uma reta, mas ela pode ser inclinada ou paralela ao eixo dos tempos. Como que ela é? Velocidade em função do tempo. Se a velocidade é constante, lembra da função constante? Uma reta paralela ao eixo x. No gráfico da velocidade em função do tempo, se a velocidade é constante, ela é paralela ao eixo dos tempos. Certo? Ok? Muito bem. E a velocidade escalar média é o valor resultante entre a divisão do deslocamento escalar pelo tempo gasto. Isso, traduz isso para mim. Velocidade média. Velocidade média É o quê? delta S sobre delta T. Mas veja bem, nós só falamos em média quando nós temos alteração de velocidade, né? Por quê? O que é a média das notas de uma turma? É a soma das notas dividido pela quantidade. Bom, mas no movimento retilíneo uniforme, a velocidade média é a velocidade do móvel no trecho, que corresponde então à própria velocidade escalar dele. Então, a velocidade média é a velocidade escalar do móvel, certo? Delta S sobre delta T. A gente só fala em média quando eu tenho alterações de velocidade. No caso aqui, não há, certo? Movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme acontece quando a velocidade escalar de um móvel em uma trajetória retilínea é constante. Consequentemente, a sua aceleração é nula. Vamos ver se isso é mesmo. E a velocidade escalar é igual à velocidade média. Nós acabamos de falar para vocês. Dividimos o movimento retilíneo uniforme em progressivo e retrógrado. Quando o móvel se desloca no sentido da trajetória, o que ele é? Progressivo. O deslocamento é positivo e o movimento é chamado de progressivo. E quando contra o sentido da trajetória, o deslocamento é? Deslocamento negativo e o movimento é retrógrado. É o contrário. Então concluímos que a velocidade pode ser dada por delta S sobre delta T. Espaço final menos espaço inicial, tempo final atingido pelo móvel menos o tempo inicial. Perfeito? Muito bem. Análise gráfica do movimento. Vamos lá. Uma análise comum dos tipos de movimento é através de gráficos. Tem-se dois tipos de gráfico mais utilizados: de velocidade em função do tempo, que a gente até falou para vocês, e o de espaço em função do tempo. Correto? O gráfico da velocidade em função do tempo é uma função constante. Que jeito que é o gráfico da função constante? Uma reta paralela ao eixo. Paralela ao eixo do tempo. Isso. E a área desse que está sob o gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel. Todos concordam? Vamos ver? Eu tenho um gráfico de
velocidade em função do tempo. Velocidade, metros por segundo, em função do tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, 8 metros por segundo, de 0 a 5 segundos. Nós estamos vendo que a área sobre o gráfico, então, é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel. E por quê, hein? Bom, 8 metros por segundo, velocidade constante, significa a cada segundo 8 metros percorridos. Quantos segundos passaram? 5 segundos. 8 vezes 5? 40. Não é justamente a área sobre o gráfico? 8 vezes 5? Perfeito? Então a área sobre o gráfico da velocidade em função do tempo é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel. Perfeito? Certo? Muito bem. Isso. A área do retângulo, base vezes altura, 8 vezes 5, 40 metros. Vocês podem fazer até pela unidade, ó. Metro por segundo vezes segundo, segundo corta, dá 40 metros. Perfeito, moçada? Tá? Então, a área sobre o gráfico é numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel. Né? Tudo bem. Gráfico do espaço agora em função do tempo. Olha lá. A função horária da posição para o MRU é espaço igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Portanto, uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta. Comparando com a função matemática y igual a ax mais b ou y igual a b mais ax, verificamos que o eixo y será o eixo dos espaços e o eixo x fisicamente o eixo dos tempos. Então vamos fazer uma pequena comparação. Na função do primeiro grau, y igual a ax mais b ou y igual a b mais ax, ninguém vai ficar com raiva do que eu fiz isso, tá? Nós temos, comparando com o nosso movimento, espaço igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. A gente verifica então que o eixo y será o eixo dos espaços, o eixo x será o eixo dos tempos. O que é o b para mim, hein, na função do primeiro grau? B na função do primeiro grau. Coeficiente linear. O que ele me dá, hein? Opa! Interseção do gráfico com o eixo y. Correto? O que é o A, moçada? Coeficiente angular da reta. Como é que eu obtenho o coeficiente angular de uma reta, hein? Hã? Pela tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x. Se esse ângulo é um ângulo agudo, significa que A é positivo, porque a tangente de um ângulo agudo é um valor positivo. Então A é positivo. Se A é positivo, a velocidade é positiva e o movimento é progressivo. Perfeito? Depois, se A é negativo, significa que no gráfico eu vou ter um ângulo obtuso. V é negativo e eu vou ter o que? Um movimento retrógrado. Então essa é a associação que a gente quer fazer com vocês. Então o eixo y corresponde ao eixo dos espaços, o eixo x dos tempos. O coeficiente linear da reta corresponde ao espaço inicial e o coeficiente angular da reta à velocidade do móvel, que é dado pela tangente do ângulo que a reta faz com o eixo dos tempos, no caso. Tudo bem? Certo? Muito bem. Essa leitura então que vocês têm logo abaixo, olha lá. Verificamos então que o coeficiente angular da reta, dado pela tangente do ângulo que a mesma faz com o eixo x, corresponde à velocidade do móvel. Portanto, se A, coeficiente angular, é maior que zero, assim a velocidade é maior que zero, o móvel caminha no sentido positivo da trajetória e o movimento é classificado como progressivo. Se A, que é o coeficiente angular da reta, é negativo e, portanto, a velocidade é negativa, o móvel caminha em sentido contrário do positivo da trajetória e o movimento é classificado como retrógrado. Perfeito? Ok. Muito bem, a gente tem um exemplo agora fantástico para passar para vocês de análise de movimento, de análise de trajetória e construção de gráfico, tá? Vamos lá, Maria. Primeiro exemplo. O gráfico abaixo indica a velocidade adquirida por um móvel no decorrer do tempo.
a trajetória do móvel é retilínea. Então você tem velocidade em metros por segundo e tempo em segundos. Então vamos ler. De 0 a 2, qual que é a velocidade? 4 metros por segundo. Constante, né? Constante nesse trecho. Nesse trecho, de 0 a 2. De 2 a 5, 8 metros por segundo. De 5 a 7. Zero. Significa que o móvel está parado. Está parado, tem repouso. De 7 a 9, menos 4. Significa que ele é novo. Movimento retrógrado, em sentido contrário ao positivo da trajetória. Perfeito? Sabe-se que no instante inicial o móvel se encontra na posição 5 metros. Então ele vai começar o movimento dele na posição 5 metros. Significa que ele percorreu 5 metros? Não, é o início da trajetória. Vai sair da posição 5 metros. Represente numa trajetória esse movimento e depois construa o gráfico das posições desse movimento em função do tempo. Ok? Então vamos lá. Olha, o que nós aprendemos, hein? Velocidade em função do tempo. Eu sei que a área sobre o gráfico me dá o espaço percorrido pelo móvel. Então vamos lá. De 0 a 2 segundos, A1, 4 vezes 2. Então ele percorreu 8 metros. A2, 8 vezes 3, 24 metros. E A3, 4 vezes 2, 8 metros. De 0 a 2 segundos, o que nós vamos ter? Que A1, 8 metros. Só que a posição dele no instante 2 segundos, S2, é a posição dele em S0, que é a posição inicial, que é 5 metros, muito bem, somado com o que ele percorreu, 13 metros. Então o móvel já está na posição 13 metros no instante 2 segundos. Muito bem. De 2 a 5 segundos, ΔS é 24. Como ele já estava na posição 13 mais 24, 37, que é a posição do instante, 5 segundos. Está perfeito? Depois, de 5 até 7, o móvel está em repouso. Então, ΔS igual a 0. Então, a posição dele no instante 7 é igual à posição no instante 5, que é 37 metros. Posição no instante 7 segundos. Bruninho, por favor. De 7 a 9 segundos, ΔS a 3. Note que a velocidade é negativa. Portanto, o móvel está caminhando em sentido contra o sentido positivo da trajetória, ou seja, ele está voltando. Então, se ele estava na posição 37 metros, menos 8, 29 metros é a posição no instante 9 segundos. Então, isso é interessantíssimo, hein? Olha como é a análise da trajetória. No instante t igual a 0, ele já se encontra na posição 5 metros. 2 segundos depois, no instante 2 segundos, ele está na posição 13 metros. Então a gente pede para nunca confundir posição com deslocamento. Posição 13 metros. Depois, no instante 5 segundos, 13 com 24, 37. Ele permanece em repouso de 5 a 7 segundos. Então ele permanece na posição 37 metros. Depois, 2 segundos depois, ele retorna 8, então ele se encontra na posição final 29 metros. Olha que espetáculo que é uma análise da trajetória desse móvel. Tá? E na letra B, ele pede para que você construa um gráfico do espaço em função do tempo. Verifique, olha que interessante que nós temos que analisar. De 0 a 2 segundos, a velocidade do móvel era de quanto, hein? 4 metros por segundo. A posição inicial dele era 5 metros. Olha a inclinação dessa reta. Se eu pegar aqui então, repare, a tangente desse ângulo aqui. O que é a tangente do ângulo, hein, moçada? Não é cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, de 5 até 13, 8. Dividido por 2, 4. Exatamente a velocidade do móvel de 0 a 2 segundos. Observe que de 2 a 5 segundos, a velocidade do móvel passou de 4 para 8 segundos. Não sei se vocês se recordam. O que aconteceu com a inclinação da reta, hein? Ela aumentou, porque a velocidade do móvel aumentou. Então basta você novamente pegar o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, você vai ter a velocidade do móvel no trecho de 2 a 5 segundos. De 5 a 7 segundos, o móvel permaneceu em repouso, então ele permaneceu na posição 37 metros.
E de 7 até 9 o movimento foi retrógrado. Olha o ângulo que ele faz com o eixo dos tempos. É um ângulo que, moçada? Obtuso. Muito bem. Inclinação da reta, olha lá. Reta crescente. O ângulo é agudo. Reta decrescente, movimento retrógrado. O ângulo é obtuso. E aí nós terminamos o nosso movimento. Perfeito até aí? Muito bem. Então nós vamos mostrar para vocês agora o que com muito carinho nós construímos para vocês, que foi o robô, tá? A questão da origem dos espaços. Então todos vamos chegar agora então pertinho da bancada para observarmos o movimento. Vamos lá? Observem bem, moçada. Então aquilo que a gente vê lá em sala de aula, nas apostilas, que referencial é esse? Quem criou esse referencial? Foi Deus? Como é que é isso? Não é? Não, está aqui o nosso referencial. Sentido positivo da trajetória, sentido negativo da trajetória, a origem dos espaços, a origem da trajetória. Tudo bem? Bom, para que o robô obedeça aos nossos comandos, nós tivemos que construir toda uma programação, né, que vai ser mostrada para vocês, que é uma programação visual, como se fosse um fluxograma que vocês estão acostumados. E a nossa pretensão era que esse robô, que esse móvel que vocês estão vendo, caminhasse 70 pulsos para frente, no sentido positivo da trajetória, parasse durante 4 segundos, retornasse 90 pulsos no sentido contrário à trajetória, parasse novamente durante 4 segundos e, no sentido positivo da trajetória novamente, que ele se movimentasse 40 pulsos. Perfeito? Então é essa análise que nós queremos fazer com vocês. Como vai ficar esse gráfico? Né? Ele vai no sentido positivo da trajetória, para durante 4 segundos, retorna 90 pulsos, ou seja, eu vou estar passando, o móvel vai estar passando novamente pela origem dos espaços, pela origem do movimento, e vai estar depois retornando, passando novamente por ela. Tudo bem? Então essa análise que a gente vai estar fazendo com vocês. Tudo bem? Ok? Bom, todos esses dados então vão ser enviados para o computador, esses dados vão ser analisados, né? E dentro do Excel nós vamos estar construindo então o gráfico do espaço em função do tempo. Ok? Tudo bem? Bom, moçada, então vamos ver a programação que foi feita para que o robô atenda às nossas pretensões. Ok? Então vamos lá. Bom, nós temos aqui um contador de pulsos. Como a gente falou, nós queremos que ele se movimente 70 pulsos na direção, né? No sentido da trajetória, no sentido positivo da trajetória. Então veja como a linguagem é bem tranquila, uma linguagem visual, né? Vai sempre incrementando 1. E ele pergunta, Z é maior do que 70? Se não, olha lá, motorzinho verde, ou seja, para frente. Todo mundo está enxergando aqui o motorzinho? A cor verde, sentido que está se movimentando para frente. Tudo bem. Z maior do que 70? Não. Então há sempre um incremento, até ele chegar em 70. Z maior do que 70? Sim. Para o motor. Durante quanto tempo a ampulheta? 4 segundos, é a primeira parada, chique. Depois, nós queremos que ele retorne 90 pulsos. Como é que eu sei disso, hein? Por que ele está retornando? Motorzinho aqui em vermelho, então ele está retornando, ele está em sentido contrário ao positivo da trajetória. E começa também a fazer um incremento. Z maior que 90? Não, o motorzinho continua, ele vai embora, tá? Z maior que 90? Sim, para o motor, durante quantos segundos? 4 segundos novamente. Muito bem. Depois, parados os 4 segundos, nós queremos que ele para frente novamente se movimente quantos pulsos? 40 pulsos, tá? E aí vai, incrementando. Todos esses dados de distância e tempo vão ser jogados para uma lista que vai estar manipulando esses dados. Esse é o grande trabalho de laboratório, que é o que vocês vão enfrentar na faculdade. Nós precisamos aqui verificar, porque ele tem um sensorzinho nele, uma chavinha nele, toda hora que faz tec, 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 está passando por essa chave. Mas para nós não é interessante a questão dos pulsos, eu quero saber quantos centímetros, quantos metros esse robô está caminhando, certo? Para isso nós verificamos que cada pulso correspondia a 3,6 centímetros de percurso. Nós multiplicamos por 10, então virou 36 aqui, por causa da questão do decimal. A gente trabalhar bem com a questão do decimal, tá? Jogamos isso para a planilha Excel e em tempo real nós vamos obter
o gráfico do espaço em função do tempo. Verifique. Na primeira parte da trajetória, durante os 90 pulsos, nós temos movimento progressivo. Ele para durante 4 segundos, retorna 90 pulsos, significa que ele vai estar passando pela origem do movimento, correto? Para 4 segundos novamente, movimento progressivo passando pela origem da trajetória, ok? Vamos confirmar isso tudo agora através do movimento do robô. Vamos lá? Bom, moçada, vamos lá então verificar o movimento que esse robô então vai fazer, né? A favor da trajetória, de acordo com a nossa programação, em sentido contrário, com as paradinhas que nós fizemos e mostramos para vocês. Vamos lá. Quantos pulsos para frente? 70. Vamos lá, 70. Vai parar quantos segundos? 4. Ótimo. Movimento então foi progressivo. Agora ele está retornando quantos pulsos? 90. Em sentido contrário ao positivo da trajetória. Portanto, movimento retrógrado. Como ele foi 70 partindo da origem, vai retornar 90, evidentemente que ele tem que passar pela origem. Tá vendo? Vai parar quantos segundos? 4. Ótimo. Em sentido positivo da trajetória, quantos pulsos? 40. Se ele retornou 20 aqui e é 40, ele vai passar quanto da trajetória? 20. Ótimo. Perfeito. Muito bem. Esse é o movimento que nós pretendíamos e aquele que nós mostramos é o gráfico relativo a esse movimento. Perfeito? Entendido? Na próxima prática nós vamos estar utilizando todas essas informações para vocês analisarem o movimento de um robô. Perfeito? Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu. Bom, gente, eu estou aqui com um ex-aluno do colégio, Rafael Barata. Estudou a vida inteira aqui com a gente no colégio e hoje frequenta uma universidade americana, no estado do Alabama, e está aqui nos visitando, prestigiando os nossos projetos, e a gente gostaria então que ele tecesse alguns comentários sobre isso. Bom, é uma grande oportunidade estar aqui com todos vocês. Agradeço muito, Zé, de me dar essa oportunidade de estar aqui. Bom, eu estudei a minha vida inteira aqui no Colégio Zé Ferreira e eu faço hoje o 5º ano de Engenharia Elétrica e Eletrônica nos Estados Unidos, na cidade de Huntsville, no estado de Alabama. Rafael, qual foi a sua trajetória até chegar na universidade? Eu sempre joguei tênis desde os 8 anos de idade e eu gostava muito e com isso eu fui treinando bastante e disputando torneios e a todo momento jogando. Fui ganhando alguns torneios, gostava muito do tênis e, claro, nunca deixei de lado a escola, nunca deixei de estudar, sempre fiz as tarefas e com isso eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos através do tênis, ganhando uma bolsa, onde eu consegui jogar 4 anos tênis e agora o quinto ano que eu estou fazendo, eu estou apenas trabalhando, mas continuo ganhando a bolsa e estou gostando muito e eu acho que é uma boa oportunidade para qualquer um que faz esporte ou até mesmo se a pessoa não fizer esporte, eu acho que é uma boa coisa de ir até os Estados Unidos e poder fazer isso. Bom, Rafael, a gente gostaria de saber de você como que você ficou sabendo dos nossos projetos, né? Dos projetos que nós estamos desenvolvendo na área de robótica, de eletrônica e mesmo os projetos extracurriculares, né? Que são feitos entre as várias disciplinas, matemática, física, matemática, química e biologia, ou seja, esse entrelaçamento que a gente pretende. Eu fiquei sabendo do projeto através do Facebook. Um dos professores, o Bruno Silva, ele postou no Facebook e eu achei muito interessante e acabei entrando no blog da robótica e da eletrônica aqui do Colégio Dr. Zé Ferreira e eu pesquisei, olhei os vídeos, todas as matérias que foram feitas aqui e acabei me interessando. E como eu estou fazendo a faculdade de elétrica e eletrônica nos Estados Unidos, eu falei, pô, seria às vezes uma boa chance de vir aqui e ver o que
eles estão fazendo, já que é uma área que eu estou e eu me interesso. E acabei vendo tudo isso e achei muito legal, acho que está muito bem desenvolvido e acho que vocês estão no caminho certo. Então, Rafael, qual o paralelo que você faz entre o que você vivenciou aqui no Brasil, que você viu aqui no nosso laboratório, e que você vê lá nos Estados Unidos em termos de tecnologia, de aprendizagem? Bom, eu acho que o que eu tenho visto aqui é muito semelhante às escolas dos Estados Unidos, principalmente em alguns fatores, até mesmo as faculdades. Eu acho que o José Ferreira está fazendo um desenvolvimento muito bom na parte de robótica, eletrônica, até mesmo nessas aulas interdisciplinares de física e matemática. É algo que se compara às high schools dos Estados Unidos. Eu acho que estão bem, estão no caminho certo e é uma oportunidade que eu não tive e claro que se eu estivesse aqui neste momento, né, fazendo todas essas aulas, eu teria feito até uma faculdade muito melhor porque eu já entraria sabendo o conteúdo ou algo assim. Então, parabéns, eu acho que o projeto está indo no lugar certo. E esse é um ponto que eu acho que está muito bem. Boa tarde, pessoal. Agora irei falar mais um roteiro interdisciplinar, agora sobre o estudo das grandezas utilizando a HP Prime. Então, o que vem a ser e quais são os objetivos? No caso, o primeiro objetivo é aprofundar o conhecimento referente ao estudo da variação entre grandezas e também construir o gráfico a partir dos valores referentes à variação entre as grandezas envolvidas nos experimentos. Bom, nós utilizamos nessa prática o uso da calculadora HP Prime. Então, por que nós começamos a utilizar essa calculadora? Desde o 6º ano, nós começamos a utilizar, porque ela é muito útil quando utilizada no momento adequado no processo de aprendizagem. No caso, essa prática foi executada com os alunos do 7º ano, mas desde o 6º ano ela já é utilizada para outros tipos de trabalhos e práticas. Então, a partir do 6º ano, os alunos já têm um conhecimento das operações básicas e dos conceitos algébricos iniciais. Então, a calculadora tem um papel muito importante para que o aluno desperte a sua utilização de um instrumento que fará parte de sua vida acadêmica e também pessoal. Bom, na nossa prática, nós utilizamos a calculadora para a construção de gráficos das funções conhecidas a partir dos experimentos realizados em laboratório, tanto das grandezas diretamente proporcionais quanto das grandezas inversamente proporcionais. E também para fazer os cálculos de qualquer natureza, onde que o tempo despendido se tornaria grande demais e totalmente desnecessário. Então, foi utilizada a calculadora em vez dos alunos fazerem seus cálculos à mão. Bom, vou mostrar para vocês o roteiro que foi passado para os alunos. Bom, esse aqui é o roteiro. Como todos já conhecem, sempre nós mostramos os recursos utilizados, os objetivos gerais, a duração de cada aula, o local que são executados. Começamos com a teoria, né, das grandezas proporcionais. Depois passamos para um exercício que mostra a lei de Hooke, certo? Depois as grandezas inversamente proporcionais, um estudo da velocidade, no final de tudo um desafio. Então uma sugestão é fazer um roteiro com que o aluno fique focado na aula. Bom, só para frisar o que foi passado para os alunos, na primeira parte foi estudado então as grandezas diretamente proporcionais, que vem a ser quando a razão entre os valores assumidos pelas grandezas é uma constante. E na primeira atividade, nós mostramos a lei de Hooke,
que é aquela que consiste no estudo das deformações da mola e suas forças aplicadas. Então, ao final da atividade, foi gerado um gráfico na HP Prime, o qual comprovou que grandezas diretamente proporcionais dão origem a uma reta. Então, no meio do experimento, nós mostramos uma tabela com dados, né, da força aplicada na mola e da sua deformação, e depois geramos o gráfico a partir da função da lei de Hooke. Então, nós notamos que ela forma uma reta crescente. Então, a grandeza diretamente proporcional traz esse gráfico. Então, essa aqui é a HP Prime com vários aplicativos. Ela é toda touchscreen. E aqui está o gráfico que o aluno pode ver ponto a ponto o traço da reta. Bom, já na segunda parte, quando falamos das grandezas inversamente proporcionais, queremos dizer que o produto entre os valores assumidos pelas grandezas é constante. Já na segunda atividade, nós envolvemos a fórmula da velocidade, que é a velocidade é o espaço sobre o tempo. Então, no final dessa atividade, foi gerado um gráfico, também na HP Prime, o qual comprovou que as grandezas inversamente proporcionais não formam mais uma reta crescente, mas sim uma hipérbole. Então, o que é essa hipérbole? Está aí uma imagem demonstrativa, né, que os alunos veem com bastante qualidade, e nós mostramos que a inversamente proporcional forma uma hipérbole. Bom, no final do exercício, da prática, foi feito um desafio para os alunos, diferente dos exercícios anteriores, mas que nós mostrávamos o gráfico final, no caso, era de uma hipérbole, e pedimos para o aluno determinar o valor da sua constante e que tipo de graduação era a respeito do gráfico. Então, nós verificamos com o que se relacionava, com qual grandeza era envolvida. Então, esse desafio era para finalizar a aula e finalizar os exercícios. Bom, vou mostrar para vocês algumas fotos das aulas que estão presentes no nosso blog, joseferreira.com. Aqui temos algumas imagens da calculadora mesmo, também da presença dos alunos, como eu já havia falado, que foram os alunos do 7º ano que passaram por essa prática. Bom, agora eu passo a palavra para o professor Roberto, que vai falar sobre a robótica e o PWM. Obrigado. Boa tarde a todos. Continuando, então, nosso estudo de alguns exemplos de práticas interdisciplinares, vamos falar um pouquinho da prática de PWM, que é a aplicação da porcentagem, que é uma disciplina muito importante e muito exigida a todo instante durante o período acadêmico, durante o período escolar. Por que estudamos porcentagem e por que essa aula surge? As aulas práticas de laboratório surgem como construtor do conhecimento, retirando dúvidas com relação ao conteúdo e trazendo correlações com elementos práticos. Então, é um facilitador do conhecimento e as eventuais dificuldades vão ser sanadas com esse laboratório, que é uma prática que pode fazer com que o aluno vislumbre algo que normalmente se vê somente na teoria, o estudo de porcentagem. Eles vão ver algo vislumbrado na prática mesmo dessa disciplina de porcentagem. Os objetivos dessa prática é a melhor compreensão da porcentagem,
entender conceitos, aprimorar o conhecimento de porcentagem, ligando o conteúdo com a prática do cotidiano, nesse caso é o estudo de motores. Esse estudo de motores vai aplicar diretamente a porcentagem num contexto que nós iremos ver daqui a pouquinho. O escopo, a estrutura do projeto de PWM, que envolve o estudo de porcentagem, é um conceito que vocês já estão bem à vontade com ele, porque já foi mostrado vários projetos. Então, duração de 2 aulas. Os materiais utilizados são materiais um pouco diferentes dos que já foram utilizados da robótica. Então, é utilizado um motor, um suporte do motor, um gerador de pulsos PWM, que nós vamos explicar rapidamente, uma bateria, um osciloscópio, um estroboscópio, a calculadora HP Prime para o cálculo de porcentagens e recurso multimídia para a projeção do equipamento e das medições. O gerador de pulso PWM, ele vai ser utilizado para que se aplique a porcentagem. O osciloscópio nós vamos medir o gráfico. Com o osciloscópio temos a forma de onda, temos a frequência, podemos medir o ciclo ativo, que nós iremos daqui a pouquinho explicar. Nós iremos fazer várias medições. O estroboscópio é para que nós possamos medir as rotações por minuto. A dinâmica de aula é de grupos de 2 ou 3 alunos. Vamos dar uma pequena analisada no roteiro. Bom, a estrutura, vocês já estão à parte. Então, temos os recursos utilizados, os objetivos gerais, a duração, que são 2 aulas de 50 minutos, e o local, que é o Laboratório de Eletrônica e Robótica. Novamente, lembrando que é uma sugestão que poderá ser adaptada de acordo com a escola, de acordo com as necessidades. Então, a primeira parte, nós passamos o embasamento teórico, todo embasamento teórico. A segunda parte são alguns exemplos que são colocados para que ele possa entender os conceitos iniciais de porcentagem. Na prática, na primeira parte da prática, eles vão responder alguns exercícios de porcentagem, utilizando HP Prime. E na segunda parte, a aplicação de porcentagem no controle de velocidade de um motor. Bom, então, vamos ver alguns conceitos dessa prática. Na aula 1, vamos entender o que é porcentagem, os conceitos iniciais, vamos passar pelo fator de multiplicação e o conceito de juros. Depois eles vão resolver exercícios utilizando a HP Prime. Então, na primeira aula, serve como um reforço, uma revisão sobre o assunto, para que os alunos possam encontrar na segunda aula já preparados para realizar a prática. Na segunda aula, nós temos o estudo de motores. Então, é passado para os alunos conceitos básicos de motores. O que é motor, que é muito utilizado no nosso cotidiano. Em motores temos liquidificadores, motor de carro. Então, tem vários equipamentos que são utilizados motores. Passado motores de corrente contínua, motor de corrente alternada. No caso desse laboratório, é utilizado motor de corrente contínua. E passamos para o estudo de modulação por largura de pulso. A modulação por largura de pulso é um método de controle da velocidade do motor, que é feito
controlando o ciclo de trabalho. O ciclo de trabalho é o tempo que se mantém ligado o motor em relação ao tempo total, que é a soma do tempo que ele fica ligado mais o tempo que ele fica desligado. Como que é feito isso? Existe o equipamento, que é um gerador de pulsos. Esse gerador de pulsos é como se ele ligasse e desligasse várias vezes por segundo o motor. Então, o tempo que ele fica ligado é o ciclo de trabalho, no meu período de onda. Então, é um controle, né? PWM vem de Pulse Width Modulation, então, modulação por largura de pulso. Então, através do controle do ciclo de trabalho, nós temos o controle da velocidade do motor. Podemos ter a relação com motores e exemplos. Então, nessa parte que a porcentagem se relaciona com o PWM e com os motores, que é na parte do controle do ciclo de trabalho. Então, passamos para a análise do equipamento de controle de motor. Então, serão realizadas medições de ciclo de trabalho e será realizada a medição da tensão efetiva através do osciloscópio. O osciloscópio é utilizado para realizar as medições de tensão de ciclo de trabalho, a tensão efetiva, a tensão total, e o estroboscópio, que vai ser utilizado para medir as rotações por minuto. Esse é o equipamento de controle do motor. Em cima temos uma hélice conectada no motor. Temos a bateria. E em vermelho temos o gerador de PWM, que irá fazer esse controle de velocidade do motor. A HP Prime, utilizada para a primeira aula, de resolução de exercícios, para o entendimento melhor de porcentagem. O osciloscópio, em que podemos ver a forma de onda, analisar graficamente a onda. Podemos analisar graficamente os sinais. Vemos aqui a tensão total, a tensão efetiva, a frequência, o ciclo de trabalho. E o estroboscópio, que ele poderá ser ajustado, tem o ajuste fino, o ajuste geral. No estroboscópio, podemos medir as rotações por minuto. Então, temos o display em que é mostrado as rotações por minuto. Colocamos acima da hélice e ele, através de oscilações, de flashes, né, de oscilações, ele consegue medir as rotações por minuto. Temos também algumas fotos das aulas de PWM que foram tiradas, que se encontram também no site, no blog. Essas fotos foram tiradas durante as aulas de PWM. Então, no blog são mostrados alguns conceitos, introdução do assunto, algumas fotos das aulas. Esses projetos disciplinares despertam muito interesse dos alunos, eles aprendem muito mais facilmente porque acabam vendo na prática tudo que é mostrado para eles. Vamos passar, então, para a próxima explicação de outra prática de laboratório. Chamamos, então, o professor Bruno para explicar sobre o logaritmo e o som. Muito obrigado. Agora vamos falar de uma prática também montada no nosso laboratório durante esse ano, que foi a prática do logaritmo e o som, onde a gente procurou associar a função logaritmo a uma prática, que é a intensidade sonora. O objetivo dessa prática, então, é associar a função logaritmo
com as propriedades do som, montar o gráfico a partir das medições, né, e responder exercícios relativos a ele. Mostrar aos alunos que a relação entre potência e intensidade não é proporcional. Então, ao colocarmos uma determinada potência e dobrarmos essa potência, a intensidade sonora não dobra proporcionalmente. Então, existe uma outra relação entre a potência e a intensidade sonora, que a gente vai ver posteriormente. Outro foco dessa aula é o estudo das propriedades do som, como altura, intensidade e timbre. Duas dessas propriedades, que a gente chama também de qualidades do som, são frequentemente confundidas, a altura e a intensidade. A altura do som é relativa somente à frequência do som, enquanto a intensidade tem a ver com a amplitude do som. Essas duas propriedades são frequentemente confundidas. O objetivo dessa aula, então, é o estudo da função logarítmica, a sua condição de existência, seu crescimento e a comparação com a função exponencial, pois sabemos que a função logarítmica é o inverso da função exponencial. O estudo do som e o logaritmo, através da intensidade sonora, a relação existente entre a intensidade sonora e a potência. E a gente faz uma viagem também através de um vídeo sobre o funcionamento do ouvido humano. Como as ondas sonoras chegam até o tímpano e os impulsos elétricos são enviados até o cérebro. Esse projeto teve duração de uma aula e os materiais utilizados foram o osciloscópio, gerador de som, alto-falante, o medidor de intensidade sonora, que a gente conhece também como decibelímetro, e uma webcam, além da câmara anecoica. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses equipamentos no decorrer da apresentação. Aqui a visão geral dos equipamentos, como eles foram dispostos no laboratório. A gente pode ver o osciloscópio, o gerador de som e a câmara anecoica. Vamos falar um pouquinho sobre esses equipamentos. O osciloscópio e o gerador de ondas sonoras. O osciloscópio ele tem como função mostrar a senoide correspondente ao som gerado. Então, através dele, nós podemos ver a amplitude e a frequência da onda gerada. O gerador de ondas tem como objetivo gerar o som com a frequência e a intensidade estabelecida por nós, através dos potenciômetros. Dentro da câmara anecoica, nós utilizamos o decibelímetro e a webcam. O decibelímetro é o aparelho que realiza a medição da intensidade sonora. E a webcam, ela mostra a imagem da medição dentro do decibelímetro, porque a câmara anecoica, ela fica fechada. Então, para visualizar a medição, utilizamos a webcam. O alto-falante, que tem por função transformar o sinal de saída do gerador de som em um som audível. E, por fim, a câmara anecoica, que tem o objetivo de amenizar os ecos das ondas sonoras e as interferências externas, para tornar a medição mais precisa. Então, esse daí foi um equipamento construído por nós, da equipe de robótica, que tem por objetivo melhorar as condições de medição, tornar as medições mais precisas sem interferências externas. E lá a gente pode ver a disposição dos equipamentos dentro da câmara anecoica, o alto-falante, o decibelímetro e a webcam. Aqui a gente vê a imagem da webcam com uma medição realizada pelo decibelímetro. Lá a unidade do decibelímetro é em decibéis. A aula. A aula ela é composta de uma introdução teórica, onde a gente comenta brevemente sobre a história do logaritmo, um conceito sobre as ondas sonoras, uma viagem pelo sistema auditivo e as qualidades do som.
como falei anteriormente, a altura, a intensidade e o timbre. A prática acompanha a demonstração dos equipamentos utilizados no início. Então, nós mostramos para os alunos como funciona cada equipamento. A atividade prática, ela consiste na medição da intensidade relacionada à potência elétrica. Mas no aparelho lá, nós não conseguimos colocar a potência elétrica. Então, devemos encontrar uma tensão correspondente a essa potência que eu irei aplicar no aparelho para chegar na potência estabelecida. E preencher a tabela com os valores calculados e medidos. Então, o aluno irá calcular a tensão elétrica que eu devo colocar no aparelho. Eu aplico essa tensão no aparelho e no decibelímetro irá aparecer a medição da intensidade sonora correspondente. Esses valores ele irá colocar na tabela para posteriormente construir o gráfico, né, com os valores oriundos da tabela. Aqui eu vou mostrar um pouquinho sobre o roteiro de prática, como que nós organizamos essa prática. Um roteiro já conhecido de vocês, né, com uma parte teórica, que é onde falando da história do logaritmo, das ondas sonoras, das qualidades do som. Aqui a tabela, onde o aluno calcula a tensão correspondente a essa potência. A gente percebe que aqui a potência dobra, mas o comportamento da intensidade sonora não é esse. Ela não irá dobrar. É essa relação que queremos passar para os alunos, né? Enquanto a potência dobra, a intensidade sonora aumenta em 3 decibéis. O que nos mostra que não é uma relação linear, não é proporcional. Através disso, o aluno constrói o gráfico da potência pela intensidade sonora. Embaixo, alguns exercícios relativos ao gráfico e aos conceitos de intensidade sonora. Para facilitar a aula, nós fizemos um slide com a resolução dos exercícios, que é mostrado para os alunos para a conferência dos valores medidos e calculados. Aqui, vale a pena enfatizar a escala do gráfico, que é muito importante. Então, a gente sugeriu que ele adotasse essa escala para que o gráfico ficasse o melhor possível. E as respostas das perguntas teóricas para ele conferir posteriormente. É isso. Agora eu vou passar a palavra ao professor Zé Humberto, que vai realizar as conclusões gerais sobre essa capacitação. Muito bem, queremos agradecer a todos. Então, vocês puderam verificar que, apesar de um pouco do nosso nervosismo, né, em sala de aula, que é o nosso grande palco, na verdade, esse nervosismo não existe, mas tenham a certeza que fizemos o nosso melhor para passar a todos vocês aquilo que estamos praticando aqui no colégio. Para nós foi um grande prazer transmitir a todos um conhecimento que pensamos deva fazer parte de todo o processo de ensino-aprendizagem. Colocar a mão na massa faz com que nossos alunos sejam sujeitos ativos neste processo, com direito de errar, acertar, fazer de novo, descobrir e vislumbrar novos horizontes, onde a tecnologia, antes utilizada apenas para proporcionar prazer através de celulares, tablets, minijogos, se torna instrumento para incentivar, inventar e reinventar os intrincados mecanismos presentes em todas as atividades humanas. Como puderam observar, não se trata apenas de mostrar conteúdos e suas histórias. Os objetivos são bem mais amplos. Trata-se de inserir a criança, desde os seus primeiros anos de vida, em um contexto amplo,
que a faz verificar que tudo começa na necessidade humana, que a faz compreender os porquês, como, de que forma as coisas acontecem. Em um laboratório, as coisas acontecem, porque os sentidos se tornam aguçados na ânsia de querer fazer, acontecer para entender o que era tão abstrato, supérfluo e mesmo inatingível. Esperamos que tenha sido o primeiro de muitos encontros de troca de informações, conhecimentos e experiências vividas e que devem ser compartilhadas. Mostramos a vocês sugestões de um trabalho que há anos pesquisamos e apresentamos aos nossos alunos. Não são modelos acabados, e somos modestos ao admitir que estaremos crescendo e evoluindo com o nosso aluno, com a sociedade em que estamos inseridos e, por que não dizer, com o mundo. Queremos mais e mais parceiros nesta grande empreitada rumo a uma educação eficiente, presente e atuante na vida de nossos jovens. Quando criei o NOAS, em conjunto com um colega professor há alguns anos atrás, e com total e irrestrito apoio do gestor da nossa instituição de ensino, cujo ideal e mente sempre projetados para o futuro já nos sinalizava as mudanças que não tardariam a acontecer, pretendíamos dar um salto gigantesco para tornar a aprendizagem uma forma prazerosa de obter e reforçar os conhecimentos para a vida. Aqui vai o agradecimento de todos nós, a todos vocês que nos proporcionaram estes momentos. Afinal, ensinar e compartilhar é aprender e melhorar cada vez mais. Nossos agradecimentos à direção e a todos que nos ajudaram para que esta capacitação se tornasse possível. Eu convido agora os meus colegas de empreitada que se juntem a mim, num ato final, para mostrar que somente com a união, apoio, trabalho árduo, estudo e dedicação, conseguiremos transformar sonhos em realidade, dificuldades em momentos de compreensão, facilitada não por imposições, mas por práticas que modificam cada instante de uma criança, de um jovem, em uma instituição de ensino, em momentos únicos, onde a criatividade é soberana e o mestre realmente um facilitador para alcançar todos os objetivos arquitetados em nossas mentes. Um grande abraço a todos e até a próxima. Oh,